Muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril de 2020, e estamos no Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Mais uma live, eu aqui na minha casa, nessa manhã, meditando na palavra de Deus, como sempre temos feito, e sabemos que nunca será em vão o nosso trabalho no Senhor. Deixa eu baixar aqui o volume do louvor, para poder você entender o que eu quero dizer nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, livro de Atos, capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 7, Atos, capítulo 28, a partir do versículo 7, que diz assim: próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos o suprimento de que necessitamos. Maravilha, né? Depois você medite nesse texto. Leia todo o texto. Porque o 28 é o complemento do 27. E quando você lê o 27, lê o 28, você vai ver como é que Deus ele faz coisas maravilhosas, coisas inexplicáveis, coisas que pela razão, pelo intelecto, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir distinguir. Esse texto que nós lemos agora há pouco fala de um homem que estava preso, de um homem que teve uma experiência tão tremenda com o Todo-Poderoso, uma experiência que ele estava num navio para ser julgado em uma cidade. Nesse navio tinha quase 300 cabeças. E Paulo, nesse navio, houve tempestades, o barco encalhou, os que estavam com Paulo no navio, nenhum se perdeu, porque havia nesse navio um homem com uma palavra. Está aí, irmãos, se findando, amenizando, e pouco está se falando sobre a pandemia e as enfermidades. Eu tenho falado durante todos esses 4 meses, né, sobre vários temas, vários assuntos, várias coisas. E nós podemos, assim, fazer uma reflexão hoje de qual tem sido a minha posição em minha oração, com o meu coração, e qual direção que eu tenho tomado, né? Porque quando o vento, ele sopra, o vento sopra com uma direção. E você sente se ele vem do norte, do sul, do leste, do oeste, você consegue identificar isso. E não precisa ser nenhum especialista para dizer quando vai chover, quando vai chover, quando vai esquentar, quando vai esfriar, as 4 estações que você já sabe. E Paulo, após ter outra experiência na ilha de Malta, que é onde eles encalharam,
foi na ilha de Malta. A palavra Malta, no grego, é Melita, que significa lugar de refúgio. E nessa ilha, Públio era tipo um presidente do lugar. Então ele tinha tamanha autoridade sobre os moradores. E Paulo chegou ali naquela ilha. Nós já sabemos a história da serpente que abocanhou o seu braço, que era venenosa, e ele sacudiu a serpente, continuou a fazer o que estava fazendo. E os nativos até achavam que ele era um deus, porque a serpente mordeu e não inchou e nem morreu. E é interessante que Públio tinha o seu pai que estava enfermo de desinteria, com febre, nós lemos o texto. E Paulo orou, impôs-lhes a mão e houve cura naquele momento. Quer dizer, Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que clamava, que orava, era um homem que tinha uma vida única em Deus. O grande problema hoje, amados, é que muitos têm vidas e não têm uma vida em Deus. Jesus falou que, foi Paulo que disse, quando você está em Cristo, você é um espírito com Ele. E hoje, irmãos, quantos que usam a força do seu braço para resolver coisas, esquecendo que no Senhor ninguém resolve nada? Quantos hoje usam a desculpa de ter que resolver, de ter que fazer, de ter que correr atrás, esquecendo que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Paulo estava preso. É muito lindo isso, aleluia. Seria bom que você nessa manhã, já vamos chegar à tarde, daqui a pouquinho vira o dia, né? Seria bom que você pensasse comigo nessa manhã, qual é a sua posição na presença de Jesus? Nesses dias aí de crise, de desemprego, de enfermidades, de vários problemas, como é que você está após essa tempestade? Como é que você está após essa crise? Como é que você está após esses decretos municipais, estaduais? Como é que está a sua vida com Deus? Eu quero refletir nessa manhã, nessa tarde, com você, sobre a nossa vida em Cristo. Porque eu já falei todo esse mês de abril, hoje é dia 27, que, na verdade, essa pandemia tem várias coisas ocultas. Irmãos, eu sendo uma autoridade espiritual, reconhecido nos céus e no inferno, que os demônios se sujeitam a mim por causa do nome que eu carrego, presta bem atenção. Os demônios não se sujeitam a você por aquilo que você é, mas por aquilo que você carrega. Você carrega a arca, você carrega a presença, você carrega o Todo-Poderoso dentro de você. Ele se move, aleluia, ele se move através de você e com você e por você. Mas a questão é, como que o mundo me vê nessa época tão difícil? Irmãos, tem muitos líderes que perderam a noção do que eles são. E por eles perderem a noção, muitos crentes, servos de Deus, perderam a noção. Eu conversei com um pastor esses dias e não está tendo cultos na igreja no qual ele é pastor, porque o líder decidiu não ter cultos por causa da pandemia. Aí eu falei, eu decidi não ter por causa de... Não. Então estou servindo o Deus errado. Então estou servindo o Deus do Egito. E tem muita gente, irmãos, que após essa crise não volta mais para a igreja. Vai ser os famosos crente em casa.
Crente em casa nunca houve, nunca existiu na face da terra. Quando a igreja era perseguida, em Atos capítulo 4, leia o livro de Atos para você entender o que você está vivendo. Não é nada. Se hoje fosse a prova da lei, da pena de morte, para quem cultuasse como é na China, como em alguns lugares do Japão, que é proibido, muitos iam servir a Buda, iam servir as religiões orientais. E no Brasil, quantos crentes estão concordando com as propostas de Faraó? Presta bem atenção, meu irmão. Entenda, por favor, o que eu estou falando. Você não tem que se sujar. Como é que as pessoas conseguem pegar um texto sem contexto e achar que essa é a verdade de Deus? Como é que eu posso aceitar? Como é que eu posso achar? Como é que eu posso concordar com os decretos de Faraó? E fala a verdade. Você nessa época você tem orado como deveria orar? Tem lido a Bíblia como deveria ler? Meu irmão, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente que não sabe mais o que fazer, nem para onde ir. Quando Jesus falou lá em João capítulo 6:62, ou 6:64, depois você procure aí, que Jesus chamou a atenção dos discípulos, e alguém falou, dura esse discurso, quem o pode ouvir? As pessoas querem ouvir as suas conveniências, e não a verdade que os liberta e os torna livre. Porque não é você ser liberto e não ser livre, se ainda é escravo do Egito e dos seus costumes. Paulo, quando chegou nessa ilha, ele era um prisioneiro. Mas a palavra que tinha na boca de Paulo não estava presa. E Paulo passou por tempestades. Na tempestade ele resistiu com quase 300 homens. Celebrou a ceia. Só faltou fazer o apelo e fazer o batismo. E era preso. E quantos hoje, irmãos, ficou aí no Fique em Casa, que foi uma proposta de ímpios, e realmente acatou a ordem de Faraó, e realmente ficou em casa, menos sendo a morada do Deus Altíssimo. Ah, mas você não pode me julgar. É verdade, eu não posso te julgar mesmo, não, mas eu posso falar aquilo que eu sei e que eu sinto. Realmente, eu não posso te julgar, mas posso falar o que eu sei e o que eu sinto. E hoje, infelizmente, tem muitos que estão pior do que na época de Daniel. Porque os manjares vão ser apresentados. As propostas vão ser feitas. E para onde você vai? Lembra que Pedro disse lá em João capítulo 6, verso 64, 65? Para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro sabia, Pedro não era bobo. Ainda que houvesse a palavra dura. Mas Pedro não deixou que a palavra dura mexesse com os seus milindres. Tem muito crente milindroso que não vai gostar dessa mensagem. Muito crente não vai... A minha esposa um dia falou para mim assim, que poucas pessoas curtem aquilo que você publica. Claro! Vai curtir aquilo que catuca, que mexe, que toca na sua costela? Ouvir o que convém é muito fácil, todo mundo aplaude, dá glória a Deus. Eu quero ouvir o que tem que ser ouvido e dá glória a Deus. Jesus chamou a atenção de quase 20 mil cabeças. Eram comedores de pão. Eram homens e mulheres e crianças que estavam com o Senhor, que era o pão, que é o pão vivo, mas queriam o pão que perecia. Hoje, quantos tem na igreja comedores de pão? Se ouve aquilo que mexe com o seu pecado, ele quer sair fora. Quantos usam argumento de pandemia, de isolamento social, para fazer a obra do diabo? Quantos hoje estão no templo? Hoje não, né? Agora não vai estar no templo, não. Porque antes estava no templo, não fazia diferença. Aí agora, com essa bagunça que existe no planeta, vai usar qual a desculpa? Antes, estava no templo, não fazia diferença. E hoje?
depois dessa crise. São 40 dias, queridos. 40 dias que houve esse decreto de Faraó, que muita gente não entregou o dízimo, não entregou a oferta, não cultuou o Senhor, não adorou. Porque isso é um todo. É um todo. Como é que eu posso agradar a Deus se eu não estou fazendo a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus para nós? É boa, perfeita e agradável. Nessa tarde, Deus nos chama a atenção para entender que nós não estamos entregues à própria sorte. Que existe um Deus que vai te cobrar e que você vai prestar contas a Ele naquele grande dia. Ele não vai ter desculpa, não vai ter isolamento social, não vai ter quarentena, não vai ter isso não. Vai ter um trono e um juiz e um martelo. Paulo, quando chegou nessa ilha, ele era prisioneiro. Só que Paulo era um prisioneiro com autoridade. Que se você está preso fisicamente, mas entende quem habita no seu interior, não adianta, se você orar, Deus faz a coisa acontecer. Paulo era um preso fisicamente, mas tinha uma palavra de autoridade que mudava a circunstância. Quantos não usam a força do seu braço para resolver coisas? Quantos não pensam que aquilo que ela sabe é maior do que aquilo que a Bíblia diz? Mas como é que é isso? Tem muita gente prática na resposta vazia. Tem muita gente prática na solução da carne. Se eu digo que sirvo a Deus e na hora que aperta, eu fujo, eu escapo, eu corro, então não estou confiando em Deus. É igual o dízimo e oferta. Não adianta você querer comprar Deus com aquilo que você tem, que não é teu. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Você não tem para onde correr, não. Você não pode gostar da mensagem que eu estou publicando nessa tarde, dia 27 de abril. Você pode não gostar, mas se você é espiritual, você vai discernir o que eu estou falando e vai ver que a Bíblia está com a razão. Nem é eu que estou com a razão, é a Bíblia que está com a razão. A Bíblia, ela é inerrante, ela não erra. Você que erra, eu que erro, nós que erramos. A Bíblia não erra. Eu tenho que entender que a minha vida não está nas mãos do governo Bolsonaro. Minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso, do guarda fiel, daquele que não bate pestana, daquele que não cochila. Aleluia! Porque, meu irmão, a força nossa está em Deus, não está em coisas, não está em pessoas, não está em propostas, não está em auxílio emergencial. Tem muita gente, irmãos, que é pilantra, sem vergonha, mau caráter. Tá duro o discurso? É a Bíblia que diz, meu filho. Eu não vou massagear o seu ego. Eu não vou massagear a sua vontade carnal e mundana. 1 João 2,14 diz, não ameis o mundo, nem o que ele lhe oferece. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama aquele que o mundo tem mostrado hoje aí, é tanta live. O YouTube está bombando. E muitos crentes estão vazios. Não vem dizer para mim que você está vendo culto live, culto online. Não vem dizer isso para mim, não. Você está vazio, você está oco. Hebreus 10, 25. Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de muitos. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque eu sou carnal, é uma coisa. Mas se eu tenho uma vida de oração e sou espiritual, eu vou discernir o que está acontecendo e vou dobrar o meu joelhão e falar, Deus, sare essa nação. Deus, sare essa nação. O que está acontecendo hoje não é novidade de Deus de ontem, não. O que está acontecendo hoje está escrito. Porque quando Paulo foi naquela cidade, naquele lugar, Paulo tinha uma palavra de libertação. Qual é a palavra que está na sua boca nessa tarde? Reclamar como está sendo, todo mundo está reclamando?
desemprego, crise, dificuldade, luta, batalha. Não, 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 não. Quem tem Jesus tem a palavra de vitória. Aleluia. Quem tem Jesus não se encurva para circunstâncias, não se encurva para a proposta que o diabo, que Faraó tem proposto. Nessa tarde, meu irmão, vigia. O noivo está às portas. O noivo vai vir buscar a noiva. O que você vai apresentar para ele? O que você vai dizer para ele? Ah, porque houve decreto. Não, não, que decreto? O maior decreto na tua vida é a palavra de Deus. É um decreto que te dá suporte para você resistir no dia mal. O maior decreto é a palavra. O Senhor falou, os meus decretos, os meus mandamentos. É isso que tem que nortear a sua vida. Isso que tem que conduzir a tua vida. E não conversa fiada. Para de ser carnal. Seja espiritual. Como diz lá na Lamentações capítulo 3. Põe a tua boca no pó. Talvez haja esperança. Lamentações capítulo 3. Se você não buscar a face do Pai agora, você pode chorar depois. Se você não buscar a face do Pai hoje, agora, nesse exato momento, você pode chorar amanhã, ou pode chorar daqui a pouco. Os dias são de trevas. Os dias são de trevas, e se você não orar, você não vai perceber, você não vai entender, nem você vai receber o que Deus preparou para a tua vida. Aleluia. Dia 27 de abril. 27 de abril. Hoje é a última segunda-feira do mês de abril. Porque segunda-feira que vem já é dia 4. Ou dia 3. Dia 4. Acabou o mês de abril, quarto mês. Daqui a 9 meses, acabou o ano. O que você tem feito? O que você vai fazer? Onde pretendes tu chegar? Vou falar pertinho, estou terminando essa live. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro presente na hora da tribulação. Se Paulo chegou numa ilha sendo preso, orou e impôs as mãos e o milagre aconteceu. Seria diferente com você? Deus abençoe. Shalom Adonai.